O mundo de Dogman é cheio de personagens incríveis e principalmente segredos que nunca foram respondidos, pelo menos até agora. Ele não vai arruinar os meus planos malignos. Então será que você conhece todos esses mistérios sem resposta que existem no universo do cão policial mais destemido de todos? Você é o único que pode detê-los. Um dos momentos mais importantes da trama de Dogman é quando Pete utiliza uma máquina de clonagem para criar uma réplica infantil de si mesmo, o Lil Pete. No começo, ele quer que seu clone só trabalhe para ele, mas os dois desenvolvem uma relação de pai e filho, tanto que Lil considera que Crude, o pai do Pete, é seu avô. Mas aí que tá. O gatinho pode mesmo ser considerado o filho do Pete só porque foi ele quem o criou. Afinal de contas, o Lil Pete é uma cópia exata dele, o que significa que os genes dos dois são idênticos. Tecnicamente, eles não são irmãos gêmeos ao invés de pai e filho. E o Crude, biologicamente falando, não deveria ser considerado o verdadeiro pai de Lil Pete? Ou será que a criação do gatinho não foi uma clonagem exata? O processo de criação de clones parece ser muito simples, já que o Pete só precisou colocar o seu próprio DNA dentro da máquina. Só que pode ser que a própria máquina tenha algum tipo de reserva de DNAs de outras pessoas, que são misturados com o código genético de quem quer se clonar. Se for esse o caso, aí sim o Pete pode ser considerado o pai biológico do seu clone. E até que faria sentido, não é? Porque apesar do Pete filhote ser muito parecido com o Lil, os dois têm personalidades bem diferentes. Pode até ser porque o Lil não viveu as mesmas coisas que seu criador, mas se ele já nasceu sabendo falar e andar, talvez a diferença na forma de pensar seja porque ele não é de fato uma cópia idêntica. Não dá pra ter certeza da verdade. Afinal, estamos falando de um verdadeiro mistério de Dogman. E acredite, esse é só o primeiro de muitos que ainda vão aparecer nesse vídeo. Então pegue a sua pipoca e já vai sentando no sofá. Tá começando mais um Team Videos! Apesar dos livros do Dogman serem feitos por Dav Pilkey, dentro da história os seus criadores são dois garotos apaixonados por quadrinhos, chamados George e Haroldo, os dois protagonistas de Capitão Cueca, outra série de livros que também foi escrita por Dav Pilkey. Tanto que o primeiro livro começa com os dois criando a história e a apresentando pra nós. Mas se esses dois garotos inventaram a história do Dogman e desenharam cada momento, isso não deve significar que todas as aventuras que vimos são só coisas que foram inventadas por esses dois. Bom, tecnicamente todos os livros, filmes, desenhos e séries do mundo são só coisas inventadas por mentes criativas. Mas isso é diferente de você acompanhar uma história que dentro da própria saga é considerada só uma obra de ficção feita por duas crianças. Só que se pararmos pra pensar, isso realmente importa. Se amamos vários desenhos que sabemos que não são reais, deveríamos mesmo nos importar caso uma história que a gente esteja lendo também não seja real dentro da própria trama? Será que isso apaga todos os personagens incríveis, mensagens emocionantes e piadas criativas de Dogman? Não, né? Até porque é possível que as aventuras do policial canino e seus amigos sejam reais em algum outro universo. No final das contas, essa é mais uma questão com uma resposta que provavelmente nunca vamos chegar a conhecer. A máquina de clonagem que o Pete utilizou para criar seu clone é de fato milagrosa, mas ele a comprou pela internet e como quase tudo que compramos lá vem com um grande porém, já que o certo é abri-la só depois de 18 anos, para que o clone se torne maior de idade. Tanto que é por isso que o Lil Pete é uma criancinha, já que o gato mais malvado do planeta utilizou a máquina antes de ler todas as instruções. É aí que entra uma questão. Será que a maioria das pessoas que utilizam essa máquina de fato a deixam ligada por 18 anos seguidos? Ou eles não ligam para isso e escolhem criar clones jovens? Afinal, essa tecnologia pode ser uma mão na roda para quem deseja ter filhos. Por exemplo, isso ajudaria muito a Brandy de Bluey, que ficou anos tentando engravidar, até porque poucas pessoas teriam interesse em esperar tanto tempo para criar só um clone de si mesma. Talvez o público principal dessa marca sejam empresas que podem comprar máquinas de clonagem em massa para fazer novos funcionários. Mas quantos clones mirins devem existir no mundo de Dogman? Apostamos que muitos.
E você? Inclusive, se você gostaria de criar um clone de você ou de algum amigo seu, comenta aqui embaixo o hashtag clone. Olha, pra ser sincero, eu ia querer clonar a pizza que eu comi agora há pouco, tava uma delícia. Você já percebeu que o gato Pete, além de seus pelos laranjas e listras pretas, tem uma outra característica física que pode passar despercebida? A cauda do felino tá com um pedaço faltando bem na sua ponta. Muitos só notam isso quando outros gatos aparecem nas histórias, para que nossos olhos consigam comparar os seus rabos. Mas a cauda do Pete não tem a sua ponta, e na verdade o seu final tem uma forma levemente desigual, como se parte dela tivesse sido cortada. E isso não é coisa da nossa imaginação, já que o fato do Pete ter uma cauda defeituosa já foi dito nos livros de Dog-Man, o que mostra pra gente que até os personagens desse universo conseguem perceber que tem algo de errado com o gato mais malvado do mundo. Mas algo que podemos descartar é a teoria de que a cauda dele é assim desde sempre, já que Crude, o seu pai, diz saber o que aconteceu para que ela ficasse daquele jeito. Além de que um flashback mostrou que ele tinha uma cauda normal quando criança, já outro mostra ele ainda pequeno com a cauda enfaixada, porque um pedaço tá faltando, o que indica que ele ficou assim ainda durante a infância, por conta de algum acontecimento. A teoria mais popular é que isso é culpa do próprio Crude, que sempre foi um pai terrível e chegou ao ponto de ferir o próprio filho. Bem triste, não é? Mas a verdade é que não temos confirmação de que isso foi mesmo o que aconteceu, e nem como Crude machucou o seu filho desse jeito, caso ele de fato seja o verdadeiro culpado. O oficial Knight é a metade humana que forma o Dog-Man. O engraçado é que mesmo com ele sendo extremamente importante para a história da franquia, a gente sabe muito pouco sobre ele. É sério, a gente nem sabe o seu nome completo. Oficial é só o seu título, enquanto Knight é seu sobrenome. Agora, e o seu primeiro nome? Isso é um completo mistério. O pior é que nem é como se o mundo de Dog-Man fosse igual ao de Peppa Pig, onde a maioria dos personagens são chamados só por títulos, e seus nomes verdadeiros nunca são revelados. Mesmo o chefe, apesar de ser chamado por um apelido, tem um nome completo: Clarence Bailey. A senhorita enfermeira também é chamada por um apelido relacionado ao próprio trabalho, mas o seu nome verdadeiro é Ginny. Até o cachorro do oficial Knight tem um nome: Greg. Sendo assim, porque o nome de um personagem tão importante quanto o oficial Knight é um mistério completo. Parece até que isso é algum tipo de bullying que o Dav Pilkey gosta de fazer com ele. Mas quem sabe o verdadeiro nome dele ainda não tenha sido revelado, porque a gente só vai descobrir juntos em algum plot twist. Ou será que nunca vamos saber a verdade? Até onde sabemos, o Dog-Man é a fusão perfeita entre o oficial Knight e o cachorro Greg. Mas será mesmo que o lado humano do Dog-Man ainda tá vivo? Segundo as leis da maioria dos países, alguém só é considerado morto quando para de respirar. Se levarmos em consideração, o oficial Knight continua completamente vivo, só que querendo ou não, a senhorita enfermeira retirou a cabeça dele do seu corpo e colocou a de seu cachorro no lugar. A consciência de uma pessoa fica em nosso cérebro, que sempre tá dentro da cabeça. O Greg certamente ainda tá vivo e consciente. Mas se o oficial Knight tá vivo só do pescoço para baixo, isso significa que a metade do oficial Knight não permaneceu viva, não é? É difícil ter certeza, porque estamos falando de uma história infantil. Existem indícios de que o Dog-Man também herdou parte da mente do oficial Knight, já que ele sabe lutar igual, e ninguém parece ficar de luto pelo seu suposto falecimento. Por outro lado, pode ser que as habilidades do policial só permaneceram em seu corpo como uma espécie de memória corporal, algo que você não precisa de um cérebro para lembrar. E é possível que ninguém fala sobre o triste fim do oficial Knight justamente para evitar de deixar o Dog-Man triste, já que nesse caso o protagonista da trama seria só o cachorro Greg no corpo de seu antigo dono. Será que a verdade é mesmo tão bizarra assim? Disso não dá para ter certeza, mas sabemos que você não vai se arrepender caso aperte no botão de inscrição. Assim sempre vai receber os nossos vídeos incríveis sobre os seus desenhos favoritos. O Pete criou o robô 80 HD como uma arma para o seu filho, mas no final das contas Lil deu a ele a capacidade de tomar suas próprias decisões, e os dois viraram melhores amigos.
Mas então isso quer dizer que o 80HD é de fato consciente? Isso é uma dúvida que não existe só em Dogman, mas em toda a humanidade desde que começamos a pensar na existência de robôs. E agora que as inteligências artificiais se tornaram tão populares, essa discussão fica ainda mais importante. O 80HD é um robô feito de fios, engrenagens e códigos de programação. Será que isso tudo pode gerar um ser que de fato pensa por conta própria? Ou ele vai estar só fingindo ser livre desde que Lil Peach deu a ele a capacidade de ter vontade própria? Depende muito. A única coisa que nos torna diferente de robôs é que somos feitos de carne e osso. Mas por que isso faria alguém ter consciência e uma programação não? Os nossos próprios pensamentos não podem ser considerados uma programação? Ou será que no mundo de Dogman existe algo a mais que define algo como um ser vivo? Tipo uma alma? Se sim, isso significa que é bem improvável que o 80HD tenha de fato uma mente, a menos, claro, que ele tenha ganhado um espírito de alguma forma. A característica que mais lembramos quando pensamos no chefe é a sua incrível capacidade de ficar estressado muito fácil, mas sabemos que apesar de ser rabugento, ele é uma ótima pessoa e se importa com o Dogman. Então qual é a origem da sua raiva? Existem várias possibilidades, mas nenhuma resposta definitiva. O estresse de ser capitão de uma delegacia deve ter alguma influência nisso, bem como os sermões que ele leva às vezes de seus superiores. Mas pode ser que ele tenha sofrido algum trauma no passado, que o mudou para sempre. Além disso tudo, o fato do Dogman fazer coisas como lamber o seu rosto e mijar nos lugares errados, com certeza é uma grande fonte de raiva. Deixamos 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!